Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Smolder, bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou mostrar para vocês como eu aprendi a empinar, as técnicas que utilizei, adaptei e criei justamente para aprender. Na minha época não tinha muito acesso à internet e assim, eu não procurei ninguém para me ensinar. Então o que eu fiz? Eu criei alguns métodos que me auxiliou neste momento para poder aprender a empinar. Bom, como toda videoaula, vamos começar com uma teoria. Primeiro de tudo, você precisa de um local adequado. Um local que seja seguro, sem carro, de preferência um estacionamento e que seja plano. Pô, por que Smolder plano? Não pode ser subida ou descida? Não. Por que não? Porque na subida e descida a moto se comporta completamente diferente. Então o que acontece? Quando você empina numa subida, você quase não usa o freio traseiro. E quando você empina numa descida, você adquire muita velocidade. E aí você precisa inclinar muito mais para diminuir a velocidade, que não é o seu caso, pois você está aprendendo. Então tem que ser plano. Segundo, você precisa de uma moto. E de preferência que essa moto seja sua e não do seu pai. Se for do seu pai, que seja com consentimento e acompanhamento dele. Não vai pegar a moto escondida aí, beleza? Condições da moto e itens de segurança. Bom, você precisa primeiro verificar se sua moto tem condições para você poder aprender a empinar. Primeira coisa, você vai verificar se o freio traseiro está em bom funcionamento. Verifica se tem pastilha suficiente, se o fluido está adequado e se ele está em pleno funcionamento. Se sua moto for freio a tambor, o que você precisa fazer? Ajuste o seu freio para que ele fique alto, ele não pode ficar baixo e com curso longo. Lá na varetinha, lá no tambor, tem uma porquinha, você aperta ela e deixa o curso do freio curto, né? Com acionamento curto. Por quê? Porque se você deixar muito longo, isso vai atrapalhar no seu desenvolvimento e até mesmo na hora de acionar o mesmo. Se possível, troque alguns itens da sua moto, como manete de embreagem, manete de freio e guidão, por itens paralelos. São itens bem baratos e se você cair, você não vai estragar o original. Então fica bem mais fácil aí para você depois voltar a moto original e zeradinha, né? Esses itens são baratos, você compra aí guidão de 20, 30 reais de alumínio e manetes aí de 15 a 20 reais cada um. Outra coisa que você precisa fazer na sua moto se você vai treinar, desmonte ela. Tire o painel, retrovisor, piscas, carenagem, rabeta. Isso é bom, porque você que está aprendendo, às vezes é inevitável uma queda. Se você for com muita calma, pode ser que você não caia, mas você sempre está sujeito a isso, principalmente quem está aprendendo. Então é legal você pegar e desmontar a sua moto por completo aí, tire retrovisor, troca essas peças que eu falei, se possível, que aí depois é só montar e sua moto vai estar bonitinha e zeradinha de novo, tá? Esse é o grande medo da galerinha que treina com a sua moto de rua. Bom, agora alguma coisa importante que quase ninguém se preocupa. Itens de segurança. Não precisa empinar com uma jaqueta, uma calça de cordura, nada disso. Tem itens de segurança de motocross que são bem baratos, que você pode utilizar aí. Principalmente o quê? Uma joelheira, uma cotoveleira e uma luvinha de motocross. Você vai gastar em média aí uns 150 reais, mas vale a pena o investimento. Também precisa de um tênis que fica firme no seu pé, amarre ele direitinho, né? Não vai empinar de chinelo e nem croque, né, caralho? Capacete, qual utilizar? O que eu mais gosto são os capacetes de cross. Se possível, compre um. Tem na média aí de 100 reais, 150, né? Se possível, se não, treine com o seu capacete de rua mesmo. Eu gosto porque quando você pega um capacete de cross, o ângulo de visão dele é muito grande. Normalmente eu tiro o óculos em lugares assim para poder treinar, porque aumenta mais ainda o seu ângulo de visão. E aí você consegue ver tudo que você está fazendo na moto. E isso é muito importante na hora de estar aprendendo. Além disso, se você bater o queixo da moto no guidão, que é possível, ele tem uma parte aqui muito comprida, né? Que é esse bicão aqui. Ele é justamente para você não meter a boca dentro do capacete e assim acabar machucando o dente ou mandíbula ou algo do tipo. Que moto escolher para empinar, para dar grau? Cara, escolha uma moto de baixa cilindrada. Se você tem essa possibilidade, escolha uma moto até 300 cilindradas. Por que isso? Porque motos de maiores cilindradas têm um torque motor muito forte, então fica difícil a sua evolução. Não estou falando que não dá para você aprender a empinar nessas motos, mas estou falando que sua evolução vai ser muito mais difícil. Por ter um grande torque, a moto só de voltar ao acelerador, ela volta para frente, né? E aí você acaba não utilizando o freio traseiro. Se você não aprende a usar o freio traseiro, cara, esquece, você não sabe empinar moto, tá? Essas levantadinhas aí sem usar o freio traseiro não é empinada, não é grau, tá? Isso vale para todos. Então, quais são as motos que eu indico para você aprender a dar grau?
que são legais. Eu gosto muito da Lander DT200R, DT180, a XTZ 125, a Bros, a Crosser. Essas motinhas trails é muito boa para aprender a dar grau. Aí tem as outras, a Phaser 250, a XRE é um pouquinho mais pesada, mas dá para aprender, basta pegar o tempo dela. Falcon, XT, essas motos é de média cilindrada, então eu não aconselho você aprender com essas motos. Dá para empinar? Dá, se você tem ela e não tem possibilidade de adquirir outra, vá nela mesmo, né? Pergunta, Smolder, empinar com uma moto maior não é mais fácil? Não, não é mais fácil, é mais difícil. Por quê? Porque a moto é mais pesada, a moto tem mais torque, mais freio motor, ou seja, quando você volta o acelerador, ela volta à posição inicial, então você não aprende a usar o freio traseiro. A moto tem mais sensibilidade no acelerador, você precisa girar muito menos o pulso, então a moto se comporta completamente diferente. E outra, se você cair, o prejuízo é muito maior. Tá? Então comece com motos aí até 300 cilindradas. Bom, agora vamos falar o que interessa, que é a segunda parte, que é a parte da técnica, né? Primeiro de tudo, você precisa ajustar a embreagem da sua moto. Como assim, Smolders? O ajuste lá no manete. 95% das pessoas que pilotam moto usam a embreagem baixa. Porra, Smolder, onde você tirou esse dado? Ah, caralho, eu chutei, porra. Toda moto que eu pego tá em embreagem baixa. Então, se você usa a embreagem muito baixa, às vezes você pode acabar deixando ela friccionada. E aí, você vai perder a potência que precisa para fazer a moto subir. E aí, às vezes, você vai achar que o problema é a moto ou você. E nada mais é do que um ajuste de embreagem. Então, assim, para você aprender a empinar, primeiro você vai ter que aprender a soltar a embreagem apenas com o dedo. Por quê? Você precisa de pegada, né, na manopla. Você precisa fazer força, você precisa jogar o corpo, você precisa puxar o guidão. Então, tudo isso influencia, tá? Então, precisa ajustar o manete da sua embreagem para que ele tenha pleno funcionamento com o dedo. Então, o que você vai fazer para ajustar a sua embreagem? Bom, você vai segurar o manete com o dedo e apertá-lo todo. Vai ligar a moto e vai engatar a primeira. Se a moto começar a andar, você tem que deixar a embreagem um pouco mais alta. Aí você vai soltar alguns milímetros, mas bem pouquinho. A moto ainda também não pode andar. A partir daí, a moto começa a andar. Entendeu? Então assim, estou encostado aqui com o manete no meu dedo. Eu solto só um pouquinho aqui, né, 1 milímetro assim mais ou menos do meu dedo. A moto não pode andar. A partir daí, ela já começa a andar, tá? Então esse é um ajuste mais ou menos ideal. Pode ser um pouquinho mais alto se quiser. Bom, todos os meus amigos que quiseram aprender a empinar comigo, e eles sempre me falavam, Smolder, a moto não sobe de jeito nenhum, Smolder, essa moto não tem força, o que você faz e não sei o que e tal, né? Aí eu falo, pera aí, eu vou ajustar a sua embreagem. Ajustava a embreagem, todos viraram para trás. Na primeira tentativa eles viraram para trás, porque eles não esperavam tanta potência na moto, né? Que ela pudesse vir com tanta força. Era por quê? Era porque a embreagem deles estava muito baixa e eles estavam friccionando a marcha, né, a embreagem, e ou seja, ele estava perdendo potência e andando ali, a embreagem já estava girando em contato, e quando ele soltava a moto já não tinha mais força para poder levantar. Então o que precisa? Ela precisa dar um impacto direto, então você precisa soltar a embreagem de uma vez, e ela precisa estar 100% aplicada para 0%, entendeu? Bom, outro ajuste, você precisa murchar o pneu. Por que murchar o pneu? Para quem está começando, não é legal murchar o pneu. Por quê? Porque a moto tomba menos para o lado. Você aumenta a área de contato. Ó, imagina um pneu aqui. Você aumenta a área de contato e evita que a moto fique sambando no alto, balançando. Se você está com o pneu muito cheio, a moto fica meio desgovernada. Então toma cuidado e dá uma murchadinha. Qual que é o ideal para murchar? Eu acho o que? É sentindo a pressão do pneu na mão. Então você empurra o pneu e sente que ele está cedendo um pouco, é o suficiente. Um pouquinho mais também é legal, tá? Mas ele não pode estar 100% duro. Ele tem que ceder um pouquinho com a mão. Roda dianteira. Bom, poucas pessoas ligam para isso. Mas é verdade. A roda dianteira, ela cria uma inércia, uma força no momento que ela está girando. Se o seu freio dianteiro está segurando o disco ali e acaba parando a roda, né? Essa força para e a moto começa a sambar no alto, tá? Então é importante aí o que? Você aliviar um pouco. Você pode soltar um pouquinho as pastilhas com uma chavinha de fenda ou pressionar a pinça para quê? Para que a pastilha de freio volte um pouquinho para trás. Você tem que acionar menos o freio dianteiro ou não acioná-la durante o treino, né? Então por isso que você precisa de um local adequado, com espaço, para o quê? Para você poder dar essa aliviada no freio, não acioná-lo, e assim você treina, sobe, desce a moto, freia só o traseiro e volta de boa.
entendeu? Bom, quando você for empinar, você tem que esquecer que existe primeira marcha na sua moto. Por quê? Porque você precisa manter essa roda girando, né? E se você empina de primeira, a moto já não tem velocidade suficiente para fazer a roda girar, a dianteira, e consequentemente ela vai parar muito rápido. Outra coisa, primeira marcha, a moto, além de subir de uma vez, ela tem muito freio motor. Então só de você tirar a mão do acelerador, a moto já volta à posição inicial. Ou seja, você não vai conseguir aprender a técnica do freio traseiro. Então é bom aí empinar sempre de segunda. Esquece que existe primeira na sua moto. Não se empina de primeira na moto. Por quê? Porque a moto sobe de uma vez, você acaba não usando muito o freio traseiro, a roda dianteira para muito rápido, a marcha acaba muito rápido, e quando a roda dianteira para, tem gente que fica insistindo e fazendo isso. E aí a probabilidade de você fazer isso aqui, ó, com a moto e tombar para o lado é muito grande. Então não insista e não use a primeira marcha. Empine sempre de segunda, tá? Tem que fazer um pouquinho mais de força, tem que pegar o tempo da moto, tem que jogar o corpo na hora certa e soltar a embreagem na hora certa. Isso é um sincronismo, tá? Você precisa disso. Você precisa pegar esse tempo. A habilidade e sensibilidade é isso que você vai adquirir com o tempo, é treinando. O que você precisa fazer? Você precisa soltar a embreagem no tempo certo, puxar no tempo certo, fazer a jogada de corpo no tempo certo. Tudo isso é um sincronismo, precisa casar com o tempo que você solta a embreagem. Precisa estar na velocidade ideal, no giro e faixa de torque, que a moto tenha mais potência, tá? Ah, Smolder, como eu vou saber a velocidade certa? Como eu vou saber em que você tem que sentir isso na sua moto, cara? Isso é só um feeling seu, é uma sensibilidade sua. Você tem que sentir a sua moto. Você tem que sentir o momento que ela tem mais potência, mas normalmente assim, de segunda marcha você tem que estar na metade do giro. É mais ou menos ali que você vai começar a empinar a moto. É mais ou menos o ideal, mas pode ser um pouquinho menos ou pode ser um pouquinho mais. Tudo depende da sua moto, configuração de relação e tudo mais. E a potência que ela tem. Então não existe uma regra. A regra é o que? É você, a sua sensibilidade. E quem vai determinar isso é só você. Bom, vamos lá. Por que muitas pessoas viram para trás? Porque a maioria das pessoas se preocupa tanto em subir a moto que acaba esquecendo que tem o freio traseiro. Por mais que você fale assim, não, Smolder, eu estou com o pé aqui, eu estou pronto para acionar o freio traseiro. Na hora que a moto sobe, amigão, você esquece. E aí você vai ou tirar os pés da pedaleira, ou você vai simplesmente esquecer de acioná-lo, vai virar, a rabeta vai bater no chão e você vai acabar caindo. Tá? Essa é a das maiores quedas que o pessoal que está aprendendo a empinar moto. Então, justamente para isso não acontecer comigo, no momento que eu estava aprendendo, o que eu fiz? Eu desenvolvi um método, uma técnica, né? Então eu falei, putz, eu preciso fazer alguma coisa que funcione para mim lembrar do freio traseiro, não esquecer na hora que a moto estiver no alto. O que eu fiz? Eu deixei a parte de levantar a moto em segundo plano e fiquei muito mais concentrado no freio traseiro. Então o que acontecia na hora que eu ia empinar? Eu vinha em linha reta, né? E eu ficava pensando comigo mesmo, freio traseiro e falando em voz alta. Freio traseiro, e meio que me direcionando para o freio traseiro. Então, como assim direcionando, Smolder? Tipo assim, concentrado no freio traseiro, esquecendo a parte da moto, de levantar a moto. Eu estava sempre ali direcionando freio traseiro, freio traseiro, freio traseiro, freio traseiro, freio traseiro, freio traseiro. Quando a moto chegava num estágio de equilíbrio, porque assim, ela tem um momento que a moto está subindo, vamos pegar uma motinha aqui, ó. Tem um momento que a moto está subindo, ela está pesada, né? Então só de voltar o acelerador ela vai descer, né? Você sente ela pesada. Vai chegar uma hora, com o seu peso aqui do piloto, ela vai chegar num ponto de equilíbrio, e é onde ela vai ficar bem leve. Na hora que ela chegar nesse ponto de ficar leve, eu acionava o freio traseiro. E aí a moto consequentemente descia. Tá? Então foi esse método que eu fiz para poder aprender. A primeira semana eu só fiquei fazendo isso. Eu levantava a moto e acionava o freio e descia. Levantava a moto, acionava o freio e descia. Uma semana assim. Depois eu comecei o quê? A levar de segunda, né? Eu empinava a moto, eu via que aquele equilíbrio era o suficiente, você vai pegando esse feeling, e aí depois eu levava a segunda marcha toda. Não trocava, não colocava a terceira. Aí a moto esgoelava e eu acabava descendo. Então eu fiz isso por 2 meses. Até que teve um dia que eu fui empinar a moto e eu não calculei muito bem a hora de soltar a embreagem, né? Eu não calculei muito bem o giro, né? Eu pus força demais no motor. E o que aconteceu? A moto subiu de uma vez, fez assim, ó. E aí foi um momento que eu consegui acionar o freio traseiro sozinho.
e a moto simplesmente voltou para frente. E se eu não acionasse, a moto ia virar para trás e ia virar bonita, ia bater a rabeta de uma vez no chão, assim. Foi animal. Então, vá com calma, tudo tem o seu tempo, treine devagar. Primeiro faça essa técnica de ficar acionando o freio traseiro, né? Você vai sentir que a moto fica leve, você já aciona o freio traseiro e a partir daí só alegria, tá? Vai treinando que o resto, o resultado vem. Bom, a partir daí eu comecei o segundo estágio, a troca de marcha. O que eu fiz para aprender a trocar de marcha? Então eu já estava um pouco mais habituado com o freio traseiro. Olha, não troque de marcha em hipótese alguma se você não está habituado com o freio traseiro. A moto vira de uma vez, ela vai para trás de uma vez, tá? A não ser que você esteja descendo assim, troca a marcha, aí pode ser que ela não pegue força, mas quando você está aqui e o giro está alto, na hora que você troca ela faz isso, de uma vez, e você precisa acionar o freio. Eu ficava concentrado, freio traseiro e marcha, né? Então eu ia empinando, pam, 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 de segunda, e na hora que eu chegava a certo ponto eu pensava, vou acionar os dois juntos. Então o que eu fazia? Eu pisava no freio e trocava a marcha. Então na hora que eu pisava no freio e trocava a marcha, eu compensava esse embalo que ela dava para trás. E aí eu acabava conseguindo voltar a moto numa boa. Às vezes eu conseguia levar, às vezes não. E aí o que aconteceu? Essa é a grande jogada do freio traseiro, né? Você pegar a sensibilidade. No começo você aperta com toda a força porque você não quer virar para trás. Aí depois, quando você começa a trocar de marcha e fazer esse movimento, troca e já aperta, você vai pegando essa sensibilidade. E aí você vai apertar menos o freio. Consequentemente, apertando menos, a moto não vai descer tudo. E assim que você pega essa sensibilidade, você vai conseguir levar horrores, trocar de marcha e tudo mais. Então também é uma técnica, tá? Na hora que você for trocar de marcha, você aciona o freio traseiro e joga a marcha junto. Uma das coisas que é legal também, que eu fui fazendo um pouquinho mais pra frente, eu empinava, deixa eu pegar a motinha aqui, eu empinava, aí eu dava uma acelerada, ela ia voltar pra frente, na hora que eu fechava o acelerador, eu jogava a marcha. Aí ela voltava bem pouco, bem menos. E ainda acionava o freio traseiro, bem pouquinho. E aí foi assim que eu fui aprendendo. Então, teve uma parte da minha época que eu tive uma bis, que eu comecei a empinar na bis. E isso foi um grande aprendizado para mim. Por quê? Quando você pisa um pouquinho no pedal de marcha, ele entra em embreagem, depois que ele entra a marcha. Então, para empinar é a mesma coisa. Você pisa um pouquinho, vai entrar em embreagem, aí na hora acelera, dá o giro certo e solta o pé. Aí ele vai subir. E para trocar de marcha no alto, como entrava em embreagem, ela dava muito tranco para trás. E o que eu comecei a fazer? Eu empinava a bis, aí eu acelerava, dava um grau legal e voltava todo o acelerador. Aí na hora que ela ia começar a descer, eu batia terceira marcha. E aí a moto continuava andando e eu levava a terceira toda. Então foi assim que eu comecei a aprender a trocar de marcha no alto, tá? Bom, galera, é mais ou menos isso a técnica. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gostou? Dê um like, compartilhe o vídeo. Tá bem explicadinho aí, espero que vocês entendam tudo que eu falei. Qualquer coisa pergunta aí no campo aí de comentário, que eu vou ter o maior prazer em responder vocês. Beleza, galera? Espero que tenham gostado do vídeo. Valeu e até o próximo.